nome do Senhor, esse propósito de juntos refletirmos as lições do Mestre. E a proposta dessas reflexões não deve ser outra, senão nós nos observarmos. Não é observar o outro, é nos observarmos. Mas nos observarmos na condição de filhos de Deus, de espíritos imortais, com todas as possibilidades que nos foi ofertado de crescimento, de progresso, de caminharmos, de atingirmos essa relação próxima com o nosso Criador, com o nosso Pai. E nós vemos lá em O Livro dos Espíritos, que é o primeiro livro da codificação Pentateuco kardeciano, que são 5 livros, mais obras póstumas e mais as outras obras, né? Mas a gente às vezes esquece até dos 5, quanto mais dos outros, né? E quando nós falamos nós não estamos dizendo para lá, nós estamos falando para cá também. Isso é uma vigilância muito grande da nossa parte. Mas Kardec, nesse livro, ele vai compô-lo a partir de perguntas feitas aos espíritos, e as respostas que chegavam, ele passava por uma análise, por uma avaliação, para ir compondo o livro, até que compôs o livro. E como isso acontecia, vale a pena nós falarmos que nós estamos numa casa espírita, e é muito importante nós termos essa informação. Ele enviava as mesmas perguntas a diversas pessoas que chegavam a ele a notícia de que eram portadores da mediunidade. Pessoas que tinham a facilidade de comunicar-se com os espíritos, pessoas sérias, pessoas que eram dadas a esse desejo, não o desejo da curiosidade, mas o desejo de obter do mundo invisível, até então invisível, mas não tão invisível, porque desde todos os tempos nós nos comunicamos com o plano invisível, mas não daquela maneira, né? Aquelas pessoas tinham respiravam esse mesmo sentimento de querer entender melhor esses moradores que os encarnados não veem, e o quanto há de interação entre essa humanidade, que é formada pelos que nós vemos e pelos que nós, ou alguns de nós, não vemos, né? Então, quando ele mandava as perguntas que chegavam, ele avaliava as respostas que tinham o mesmo sentido, ele observava qual era mais coerente, qual era que era mais rica em sensatez, digamos assim, e assim ele ia compondo. Tudo isso para nós dizermos que neste livro tem uma pergunta, que é a de número 625, na parte que Kardec vai trabalhar junto dos espíritos superiores, a lei moral, que é a lei universal. A lei moral não é a lei só do planeta Terra. O Senhor não trouxe a lei moral exclusivamente para o planeta Terra. É lei universal. Não tem como fugir dela. É lei. E então, ele vai trazer o capítulo tecendo sobre este assunto com muita coerência, mas a pergunta que nós queremos é do número 625. Quando ele antes pergunta sobre os profetas, quem são esses, existe esses, e quem são, qual é a proposta? Primeiro ele pergunta isso, e então os espíritos dizem que esses são os reveladores, são os que têm a tarefa, que foram previamente preparados, porque ao longo de diversas encarnações foram aprendendo e desenvolvendo seus saberes. Eles então assumem a tarefa de vir até ao mundo dos encarnados
orientar a nós outros, mas com menos facilidade de entendermos as leis de Deus, com menos facilidade de entendermos a prática do bem, com menos facilidade de praticarmos o bem e com muita dificuldade de aproveitarmos uma encarnação. Porque dá trabalho reencarnar. Não é brincadeira não. Gente, desencarnar é a coisa mais fácil que tem. Vocês não têm noção do que é para o mundo espiritual tirar um de nós ou até dezenas, centenas numa tacada só. Agora, reencarnar é um trabalho que exige um planejamento, que exige muitos atores, que exige muitos dedicados, que exige muitos compromissos. E é na nossa condição, no estágio em que nós estamos, de consciência, de percepção da vida, um planejamento, na maioria da nossa situação aqui, se não de todos, mas a maior parte, com a participação, se não total, pelo menos parcial. Não dá trabalho. Então, Kardec, não esqueci a pergunta não, tá? Parece que eu vou esquecer, não. A pergunta é de número 600 e... Ah, essa turma é boa, hein? Isso aí, eu sou desmemoriada, tem que me ajudar. Então, Kardec vai, primeira pergunta foi sobre os profetas, lembra disso? Aí depois que ele tem essa resposta, ele investe numa pergunta que é muito importante para nós. Já que existe esses tarefeiros, já que existe esses que vêm estar conosco para estar norteando os nossos caminhos nas diversas áreas, na área das diversas ciências, dos diversos fazeres, e também no campo religioso, para nos levar a fugir da religião para a religiosidade, que é muito diferente. Eu bater no peito e falar, eu vou lá na minha casa espírita, lá abre segunda, quarta, quinta, sexta, de manhã, de tarde, de noite. E esquenta o banco lá da casa espírita. E sai do mesmo jeito. Aonde fica a religiosidade? Terrado não é 7, é 21 palmos de fundura, não é isso? Então a proposta é nos levarmos a viver essa religiosidade que vai além da frequência a uma religião. Então Kardec pergunta 605. Kardec vai investir numa pergunta-chave para o nosso encontro, já que tem esses que vêm nos ensinar. Me respondam, né? Ele não falou assim, porque ele era um homem muito educado, era um mestre na polidez, na educação como um todo, interna, externa, emocional e etc. Não como eu, coitado. Pergunta, respondam-me. Para nós, moradores do planeta Terra, quem podemos ter como sendo o maior e o melhor dos profetas? Resposta: vede, primeiro tem vede. Algumas traduções nós vamos ver só Jesus, mas quando nós vamos pegando o original, tem esse verbo, vede Jesus. Então, se é para ver Jesus, não é para deixar assim, passar, é para olhar com detalhes, é para examinar, é para observar, é para entender, é para refletir, para conversar com ele, conversar com a proposta dele, é para conversar comigo a partir dessa visita a essa proposta. O que eu tenho a aprender, o que eu posso fazer com o que está chegando, na consciência de que eu ainda não consigo fazer, para a gente não surtar, porque às vezes a gente diz assim, ai meu Deus,
vai ser de mim, coitado, eu nunca mais tenho jeito, porque lá está mandando eu perdoar 70 vezes 7, eu não perdoo nem um milésimo de uma vez. E aí cai naquela situação, né, de desencantamento total. Assim, reconhecendo que ainda tem muito a fazer, mas de olho nele, observando, refletindo novamente, avaliando novamente, conversando novamente, sem soltar a mão. Por isso ele ter dito, ele vai se intitular mestre, é o único título que ele se dá. Mas João, com muita propriedade, vai nos apresentá-lo na condição que ele se apresentou para o grupo. Eu sou o pastor. Olha que interessante. E nós somos o quê? As ovelhas. Mas ele não fica só nessa fala. Ele vai dizer que ele é o bom pastor. Ele não é qualquer pastor. Ele é o bom pastor, pastor por excelência destas ovelhas. E que a proposta para estas ovelhas é que elas escutem a sua voz. Que escutando, reconheçam a sua voz. E reconhecendo, se interessem pela sua voz para atender o seu chamado. Certo? Já estamos interessados em ouvir a voz do Senhor. Senão nós não estaríamos aqui. Nós íamos estar em qualquer lugar, menos aqui. E nós não íamos aguentar ficarmos 30 minutos sentados numa cadeira ouvindo falar da mensagem de Jesus. Então nós já temos o interesse pela mensagem do Senhor. Daí para diante, dizem os Espíritos, está no Evangelho segundo o Espiritismo, nós vamos começar a dar os nossos passos em direção a esse pastor, em direção mesmo, atendendo a voz desse pastor. Vede Jesus. E quem é Jesus? Tem diversas explicações. João dá muitas, nós gostamos muito de João, porque João ele vai ter esse entendimento, por ele ser um espírito mais amadurecido, por ele diferenciar-se do grupo, por essa maturidade espiritual, ele reconhece em Jesus não apenas o primo, não apenas o amigo, não apenas o carpinteiro, ele vê mais. Ele vê o que os outros não veem. Porque ele identifica o Senhor como o Cristo de Deus, o Messias. Ele vai ser o primeiro a identificar. Depois dele, nós vamos vendo que quem identificou dessa maneira, com profundidade intensa, foi Paulo. Mas Paulo é para outro momento. Outro dia a gente vem falar de Paulo, tá certo? Hoje não é Paulo. Hoje nós estamos falando mesmo desse Messias, né? Desse mestre. E então, para a gente entender melhor, ainda é no Livro dos Espíritos, que Kardec vai perguntar sobre a categoria dos espíritos. Como é que fica esses espíritos? Todos têm o mesmo grau de desenvolvimento? Todos têm as mesmas tarefas? Como é que fica? Os espíritos vai trazer como resposta uma informação que Kardec, para nós entendermos melhor, ele vai botar assim como título, categoria espírita, quer dizer, a ordem evolutiva dos espíritos. E nós, no caso, nós aqui estamos, nós não estamos nos espíritos, lá no bloco dos espíritos puros nem perfeitos. Nós estamos lá no grupinho dos espíritos imperfeitos. E bota perfeito nisso, tá? E o pior, a gente acha que perfeito é o outro, não é isso? O macaco prego e a cutia. A cutia não tem cauda. E o macaco prego tem uma cauda que se alonga. Vê se o macaco prego consegue observar o tamanho da sua cauda. Não dá. Por
quê? Ele vive a observar apenas coitada da contigo. Não é o nosso caso, nós reconhecemos as nossas imperfeições. Mas vamos para lá. Escala espírita, lá vai dizer que existe a categoria dos espíritos imperfeitos, que se perde em graduações, os mais atrasados, menos atrasados, e tem os perversos, levianos, e etc. Não nos interessa aqui. Os espíritos benevolentes, os espíritos sábios, e aí vai, chega a escala dos espíritos puros ou celestes. E ele diz que vão ser esses que vão fazer a vontade de Deus, ou melhor, entendem a vontade de Deus, então vivem a vontade de Deus. Certo? Aí nós vamos começar a entender que o Senhor Jesus vai ser esse espírito, né? Mas estudando a doutrina espírita, nós vemos que não fica só nessa fala que os espíritos deram para Kardec, deram para nós, naquele momento que era muita informação. Porque na sequência, 3 espíritos mandam comunicações na Sociedade Espírita de Paris, falando como funciona esse mundo dos espíritos puros e celestes. Chegou a categoria de espírito puro, agora vamos descansar, porque agora eu vou estar deitado nos braços do Senhor. Geralmente quando desencarna alguém diz assim, ele descansou, foi para os braços do Senhor. Primeiro que se isso acontecer, a coisa está séria. A gente pode ficar sem saber que desencarnou, a gente pode ficar internado, a gente pode ficar numa confusão, a gente pode passar por um tratamento e depois, organizando a percepção, organizando a emoção, nós vamos de novo adentrarmos o mundo do aprendizado para nos prepararmos ainda no plano espiritual, para já estarmos contribuindo com aqueles que nós pudermos e nos preparando para o porvir. Mas descansando, essa aposentadoria perene, comendo uva que eu não sei de onde sai, que não acaba nunca, com alguns anjos abanando, isso não existe. Isso aí, gente, é ficção, isso é delírio. Não é nem ficção, isso é delírio. E nós não podemos mais ficarmos nesse delírio, nem alimentando o delírio na cabeça de ninguém, porque não foi isso que o Senhor nos ensinou. Nem muito menos o Senhor nos ensinou a irresponsabilidade. Ele nos convoca para o trabalho. Vai e não tornes a errar. Reorganiza a tua vida. Os benefícios foram ofertados e continuam sendo ofertados, com um termo de responsabilidade daquele que quer o benefício. Eu vou lá receber o passe para o meu benefício. Eu automaticamente estou assinando um termo de responsabilidade, querendo ou não. Não é para eu tomar passe, fazer tratamento, para depois do muro eu continuar do mesmo jeito, brigando, tratando mal os outros, pensando mal dos outros, sem paciência com nada. Aqui meu irmão, minha irmã, pois não, e lá, ai de quem frear ou tentar passar, cortar a direita ou cortar a esquerda. É para nós recebermos o benefício e assinarmos um contrato conosco mesmo, de querermos fazer diferente. Como o Senhor disse, vai, continua a tua vida, volta à tua estrada, porque você tem a ver com a tua estrada. A tua história está na tua estrada, a tua história está com o teu fazer, a tua história está com o teu mar, a tua história está com a tua pesca, com a tua vida, com o que você faz no dia a dia. Mas observa, nós podemos começar, queridos, das coisas pequenas. Eu me levanto e não arrumo a cama, eu vou passar a arrumar a cama, todo torto. Alguém vai reclamar, você não sabe nem arrumar a cama, que não sei o quê. Deixa eu reclamar, nós estamos testando também a nossa boa vontade, a nossa paciência, o nosso pensamento de generosidade. Estamos nos exercitando. Uma coisa simples.
Isso é para nós vermos que Deus não está exigindo de nós coisas que nós não temos condição agora de fazer, porque nós não somos escritos por aí. Somos imperfeitos. E então lá, nessa comunicação, nesse livro, que é de 1862, todos os fascículos de 1868, nós vamos ter 3 comunicações que datam de 1861 e de 1862, Espírito de São Luís, Erastus, mais 2 que eu esqueci, me perdoe. Que eles vão dizer que estes espíritos, quando chegam a essa categoria, eles começam um novo caminho para se prepararem para atender à vontade fiel de Deus, em diversos setores. E aí, então, Emmanuel, ele traz para nós um livro que tem como título A Caminho da Luz, que muitas pessoas dizem assim, um livro lindo de história. Eu digo, meu Deus, a gente precisa ler com mais cuidado. Vamos parar no título do livro, A Caminho da Luz. O que nos leva a entender esse título? Caminho é o quê? Estrada, senda, não é isso? Vereda. Para onde? Para a luz. Luz de quem? Nossa! Nós estamos a caminho da luz. Nós estamos a caminho de atendermos a proposta que o Senhor nos trouxe. Brilhai a vossa luz. E quando ele diz brilhai a vossa luz, na amplidão total. Quando nós ensaiamos os primeiros passos na generosidade, nós já estamos tirando de nós o que nós temos de melhor. Não é assim que os orientais fazem, né? Na saudação do melhor, do seu melhor. Os hindus não usam mantra para trabalhar a mente, para a gente policiar esse pensamento que vive por aí desgovernado, quando a gente vê já foi embora, não é? Todas estas civilizações vêm contribuindo com essa nossa caminhada, com essa tentativa de nós nos dirigirmos, nos direcionarmos para o Pai. E então esse livro, Emmanuel tem uma informação que peço aos senhores a permissão para ler, prometo que não vou cansá-los muito. Ele diz, ele inicia a obra da seguinte maneira. Primeiro ele vai dizer que estas informações que ele traz são informações que estão muito longe deles que estudam no plano espiritual ter o entendimento pleno das coisas. Isso nós estamos falando do espírito na condição de Emmanuel em diante. Estas informações para este grupo, essa categoria de espírito, está ainda longe deles terem um entendimento preciso, detalhado, assim, esmiuçado de tudo isso que o plano espiritual passou para eles, em estudo aprofundado. Isso é a base de estudo de Emmanuel. Espírito trabalha, espírito estuda. Esse espírito orientador, direcionador da mensagem do Cristo, através da mediunidade do Chico, estudava, fazia curso um atrás do outro, inclusive durante a tarefa. E a gente quer o quê? A gente quer que os espíritos façam por nós. É parceria. Espírito não é vassalo. Se é vassalo, nós estamos num plano muito atrasado, porque nós estamos querendo escravizar outras inteligências. Isso é certo. Parceria, sim. Trabalhar junto, sim. Eu quero aprender o que você tem para me ajudar e o que eu posso fazer para colaborar com o outro. Aqui não tem ninguém que não esteja trabalhando. Ah, não, eu fui lá porque eu vou tomar o passe. Aham. Chegou, atravessou ali? Seja bem-vindo ao trabalho. Mas como? Eu estou aqui sentada. Ah, está sentada? Então você assinou, lá, passou naquela porta, assinou um contrato de permissão para doar-se. Então você vai doar fluidos.
Você vai doar fluido vital. O que sobra nela é analisado a categoria de fluido. Quem é compatível, quem está em falta, transferência direta. Se por acaso está sobrando nela, e aqui estamos todos abastecidos desse fluido, é passado para um banco, como banco de sangue. Para a primeira necessidade que a casa tiver de espírito interno, receber do banco de fluido, porque nós também abastecemos o banco de fluido da casa, que é um hospital, para encarnado e desencarnado. Entendido? Não é bonito isso? Eu acho lindo. Eu fico apaixonada com essas informações que os espíritos passam, porque deixam a gente mais assim. Não deixa a gente assim de boleta de tudo, né? Fala assim pra gente, não, eu sei que eu tenho minha dificuldade, mas Deus é tão bom que fala pra mim, filho, filha, você é meu filho. Acredite nisso. Você pode dar alguma coisa, porque se eu te criei, eu já te amei antes de te criar. O que você mais tem é amor. O que mais você tem é algo de bom. E você pode doar a quem você quiser, porque quanto mais você compartilha, mais você recebe. E então aqui eles assim, rezam as tradições, quer dizer, determina as tradições, está de acordo, está estimado, está protocolado, está regulamentado as tradições do mundo espiritual, né, do nosso mundinho, do mundo espiritual universal. Aí vamos tratar do nosso mundo, do nosso planeta, né? Que na direção de todos os fenômenos do nosso sistema existe uma comunidade de espíritos. Existe um espírito, 2, 3, comunidade. Comunidade quanto? Eles não disseram. E eu nem sei se disseram lá na aula que a irmã não recebeu. Uma comunidade de espíritos, espíritos puros. Gente, uma comunidade de espíritos puros trabalhando em todas as situações das nossas necessidades. O que é isso? Dá pra gente entender quanto amparo? Dá pra gente ficar de braços cruzados nesse comportamento de indiferença que muitas vezes a gente se vê? Estes espíritos que, sob a ordem de Deus, se organizam em grupos para trabalhar em setores específicos dentro desse macrocosmo. E dentro do nosso sistema solar tem outros grupos de espíritos puros. E para atender a necessidade do nosso planeta Terra, esse planeta tão pequitito, tão sem expressão, mas que também é uma casa do Pai, tem uma comunidade ou diversas comunidades de espíritos puros. É para a gente ver que nós não somos pouca coisa. E que nós temos que ter a responsabilidade de colaborarmos com a equipe espiritual com quem nós caminhamos. Porque todos nós temos diversos pares, diversas equipes espirituais para cada situação. Não é para nos servir como escravos, não. É para nos auxiliarem no nosso crescimento, no nosso desenvolvimento, na nossa desenvoltura, no nosso fazer, porque mais tarde, queridos, que nós não sabemos quando, na esteira do tempo, nós vamos estar enquadrados na resposta que os Espíritos deram a Kardec, de número 624, seremos profetas, que iremos dar de nós, do nosso conhecimento, da nossa intenção, do nosso saber, da nossa dedicação, a orientação para irmãos. E nós, no estágio que nós estamos, nós somos profetas de ordem menor, quando nós revelamos aos irmãos
a informação que ele ainda não tem. Quando nós falamos para ele que ele não desista da vida, porque ele é filho de Deus. Quando nós falamos para ele que todos nós temos direitos ao amor do Pai e que nós precisamos aprender a nos amar. Bonito isso, né? Então ele diz isso, e então esses são os eleitos do Senhor. E eleito para trabalhar, tá? A gente tem mania de achar que eleito é para ficar no encosto, não é isso? Fulano não é eleito. A gente acha logo que é boa vida, não. Eleito de lá, ó, trabalha mesmo. Trabalha. O Senhor, quando convocou o povo lá para o messianato dele, ele, toda reunião convocava, já tinha um grupo de mais de 70. Ó, o Senhor já tinha um grupo grande, o Senhor abriu o verbo. Começou a dizer o que o povo tinha que fazer. Está lá em Mateus. Quando o Senhor começou a falar que tinha que trabalhar, que tinha que se esforçar, que tinha que vigiar as intenções, os pensamentos, as palavras, que tinha que se dedicar ao outro, que tinha que dar conta de todos os seus fazeres com muito amor, com muito carinho, o povo foi saindo. E olha, não foi saindo sorrateiramente não, simplesmente dando no pé. E o Senhor foi vendo aqueles mais quase 100, foi indo embora. Começou com muita, vamos dizer assim, pedindo muito, vai dar muito trabalho? Deixa isso pra lá, eu vou procurar outro lugar. Aí foi até que ficou só o grupo dos 12, tá lá em Mateus. Quando o Senhor viu que só tinha os 12, o Senhor olhou para eles e disse: aonde estão os que aqui estavam? O Senhor sabia, o Senhor perguntou para perguntar. Aliás, ele perguntou para que nós ficássemos atentos aos nossos devaneios. Teve um dos apóstolos, que ainda era discípulo, que teve a coragem de dizer assim: também, né, Senhor, com esse discurso que o Senhor fez, quem é que ia ficar? O povo foi embora com medo, né? Um tal de trabalhar, um tal de dar conta, um tal de vigiar, um tal de cuidar, um tal de fazer, um tal de desdobrar-se. Quem que aguenta uma coisa dessa? Então o Senhor disse assim: vocês não vão com eles? Porque não foi eles que disseram que o discurso estava pesado? Não foi eles que também acharam que era difícil tudo aquilo? Então o Senhor pergunta: e vocês não vão com eles? E Pedro olha para ele e diz: Senhor, para onde iremos? Porque ele já sabia que o Senhor de fato era o pastor. Ele já ouvia e entendia a voz do Senhor. E queria seguir, que ele ainda não sabia como fazer, atender e seguir o chamado do Senhor. Então, esses espíritos, eles vão ter nas mãos, é o que diz, nas rédeas, nas mãos, o destino de toda a humanidade. Então, quando nós começarmos a ouvir que o mundo está perdido, que isso não tem mais jeito, vamos pensar: quem coordena os trabalhos, quem é o líder desse grupo é o Senhor Jesus. Mas além do Senhor Jesus, tem uma pleiade de espíritos superiores para cada setor de trabalho do planeta. Se tem para o sistema solar, tem para o nosso planeta. Espírito puro, que tem nas mãos as rédeas, a direção dos acontecimentos. Certo? No mesmo livro, vai dizer que essa comunidade de espíritos se reuniram poucas vezes aqui, diretamente no planeta. Uma, para dar início à formação da nossa casa planetária, da nossa escola, onde os engenheiros trabalharam, e a proposta é que tivesse a exaltação do belo. Nosso planeta é de uma beleza incomum. Tudo respira o belo por excelência. As flores, os animais. Eu fico assim maravilhada com o tucano. O bico, já viu o tamanho do bico do tucano? Ele não consegue voar, né? Eu fico assim maravilhada, aquele bico enorme. Ele voa, come. Como
grande, um caroço de manga, guardar dentro dele um tronco, guarda dentro dele um tronco. Uma porção de folhas, as que vão cair e as que vão nascer. Uma porção de flores, as que vão frutificar e as que não vão frutificar. O perfume das flores e os frutos, o sabor e tudo, está tudo lá dentro do caroço de manga. É maravilhoso, não é? E quando nós olhamos para as plantas, cada folha de um modelo, cada flor falando de uma textura diferente, de um perfume, de uma cor diferente, é para nós vermos como que Deus nos ama. E como que esses espíritos que operam em nome de Deus estão a nosso favor. Então ele vai dizer que eles se reuniram nesse momento e se reuniram também para a vinda do Senhor. Esses espíritos baixaram assim, bum! Porque tinha que dar suporte para o Senhor estar aqui. E qual a proposta do Senhor estar aqui, gente? Estar aqui encarnado. Porque aqui ele sempre teve. E nunca deixou de estar. Para trazer para nós o convite irrecusável do conhecimento e da prática do código moral universal. Então ele vem trazer para nós esse código, que é a lei de amor. Para isso. Certo? Interessante que antes do Senhor vir para trazer esse código, o Senhor vai receber-nos. Nós vamos vendo, nós não vamos ter aqui aula de botânica, até porque eu não sei, nem química orgânica, nem inorgânica, não contem comigo, porque não sei, sou zerada. Estudava para passar e olhe lá, a época, graças a Deus, não exigia muito, né? Mas vamos lá. Ele vai receber-nos, porque dizem os espíritos que, peraí, deixa eu ver se eu consigo achar, que ele vai, peraí, só um minutinho, gente, que eu vou dizer para vocês como é que ele vai fazer. Ele vai receber a multidão de espíritos deserdados de outros ordens, espíritos insubordinados com a lei de Deus, e que ele acolhe-nos, oferecendo a todos nós o seu amor e a sua assistência, para que nós nos ergamos, nos levantemos em direção ao Pai. Então ele vai dizer que ele vai receber, e ele vai dizer que nos ajudará com o seu amor e secará as nossas lágrimas, nos sustentará nos esforços, certo? E assim nós vamos. E o tempo passa e nós aqui estamos. Mas nós queríamos entender que a estada do Senhor aqui conosco abre para nós um universo de possibilidades. Porque quando Kardec recolhe dos espíritos a resposta V de Jesus, nós precisamos consultar os ensinos do Evangelho para ver o que o Senhor trouxe como proposta para nós. E ele vai trazer diversos encontros, em diversas experiências, falando com cada personagem, sendo cada personagem a representação de todos nós. Cada citação do Evangelho, cada fato que nós lemos e observamos na citação bíblica, tem a ver conosco. Está falando conosco. Certo? O Senhor, Ele vai muito bem trazer para nós essa informação desse intercâmbio entre os dois mundos, coisa que não era desconhecida, porque Moisés já havia proibido. Não é isso mesmo? Quando nós estudamos o Antigo Testamento, Moisés não havia proibido. Então ele vai trazer de novo esse assunto de uma outra maneira, sem a proibição, mas com coerência. Então, quantas vezes ele vai conversar com os ditos endemoniados,
dialogar com os obsessores. E sob o magnetismo do seu amor e sua autoridade moral, tinha duas opções. Ou eles abraçavam a proposta de quererem aprender, ou eles diziam: que temos nós contigo, Jesus de Nazaré, permita-nos que nós nos afastemos. Eles não estavam prontos. E o Senhor respeita. E eles, pelo livre-arbítrio, não queriam ainda se evangelizarem, modificar seus atos, seus pensamentos. É para a gente pensar. Mas ele vai dialogar. E no livro Atos dos Apóstolos, nós vamos ver com muito esmiuçado esses encontros, essas relações com o plano espiritual, com o mundo invisível. O diálogo com os desencarnados, os tratamentos que se dão a partir do intercâmbio com o plano visível, mas em todas as situações. Um alerta para os beneficiários de um compromisso assumido, sem o qual nós estamos apenas nos enganando. Ou melhor, passamos a ser joguetes dos espíritos ignorantes. O que é mais sério ainda. Vocês acham que quem entra aqui entrou com as companhias espirituais todas? Vocês pensam isso? Ou não entraram, não? Entraram com os que podiam entrar. E os outros estão lá fora esperando nós sairmos. E pensem o quê? Que eles estão assim. Eu me lembro quando as crianças eram pequenas, lá em casa tinha um jogo que se chamava Sonho, que o bonequinho ficava assim, pirracinho. Eles ficam assim. Quero ver, quero ver, quero ver. E é assim. Quando a gente chega lá, vai voltar do mesmo jeito. O que acontece? Eles pegam o parceiro, dá o braço e vai embora de novo com ele. E vocês pensam que eu estou brincando? Pode estudar o Evangelho, isso já está no Evangelho, mas estuda em Kardec. Está lá no livro dos médiuns. Alguém foi pedir ajuda à Sociedade Espírita de Paris, porque tinha reunião mediúnica. Porque estava havendo uma situação na casa de umas irmãs, não diz quantas, que as coisas na casa, dentro da casa, estavam voando. As roupas estavam saindo dentro das gavetas, as louças estavam sendo quebradas. E elas ouviram falar que tinha um lugar que falava com os espíritos, foram bater lá. É verdade que aqui fala com os espíritos? Aí é mais ou menos assim, nós temos essa, né, que nós respeitamos toda a orientação, mas porque tem esse problema. A reunião era um caso de estudo, então se comunicou, foram para casa, feliz da vida, tudo bem, o espírito se comunicou, disse que estava certo, que eles estavam fazendo menos isso mesmo, mas que iam respeitar, também dentro, na Sociedade Espírita de Paris, que ia respeitar. Olha lá, Santo Agostinho, São Luís, São Paulo, é morto? Espírito de verdade. Ah, quem é que vai brincar? Qual espírito que vai brincar uma coisa dessa? Elas foram para casa. Não durou nem 3, 4 dias, voltaram batido. Olha, não sei o que aconteceu, esse lugar não resolve nada, porque disseram que não sei o que, passou 2 dias tudo bem e agora está tudo voando de novo. Vocês não sabem nada, vocês não falam nada com o espírito. Aí faz a reunião de novo. Mesmo o espírito se comunicou, somos nós mesmos. Mas por que vocês estão fazendo? É pergunta para elas. Por que nós estamos fazendo? Elas saíram daqui. Agora nós estamos com a vida solta. E continuando, falando mal dos outros, passando os outros para trás. Mentindo. O espírito dá essa comunicação na Sociedade Espírita de Paris. Então, elas nos chamaram. Perceberam, queridos? Somos nós que chamamos as nossas companhias espirituais. E somos nós que damos o braço para os nossos amigos espirituais. E nós dizemos que eles são nossos inimigos. Não são nossos inimigos, são nossos parceiros. É aquele que a gente fica de conversa no ouvido do outro, falando mal do outro. Eu não estou sozinha, não tenho uma pleiade de espírito, só que não é espírito puro. Espírito puro são esses
que estão na governança dos planetas. A comunidade que me acompanha é compatível com a minha intenção, com o meu interesse, com a minha vontade, com o meu fazer, com o meu desejo de me melhorar. E como é que eu vou fazer? Com a minha vontade de ser feliz. A prece ajuda muito. A leitura edificante, muito. O culto no lar, muito. A frequência a uma instituição religiosa, muita coisa. Nós estamos numa casa espírita, vamos, como diz o outro, na minha terra, vamos puxar a brasa do nosso lado, né? Uma instituição religiosa, nós não estamos numa, mas só frequentar basta? Não é assim. Se fosse assim, o Senhor não teria falado para todos que chegaram, vai e não toques a errado. Ou vai para a tua casa. Quer dizer, vai para o teu mundo íntimo. Vasculha lá dentro, conversa contigo, o que você pode fazer. Ele não disse que ele não apontou erro de ninguém. Ele disse, você está aqui querendo sua cura, mas não falou nada disso. Mas dizia, vai para a tua casa. Vai direto. Certo? Então, faltam 2 minutinhos, eu não vou perder a hora, viu? Então nós queríamos 2 coisas. Buscar uma página que está aqui, nesse livro, Caminho, Verdade e Vida, que tem como título Examina-te, que é trazida por Emmanuel, que é justamente nos solicitando a fazer uma reflexão sobre o serviço de Jesus em nossas vidas. O serviço do Senhor Jesus é infinito. As possibilidades nossas de crescimento também infinitas, mas nós precisamos nos examinar. Ver a nossa possibilidade, sem medo, sem condenação. Sem condenação. Eu ainda não consigo fazer, qual o problema? Mas eu sou filho de Deus. O tempo é o talismã de vida. O que eu posso fazer agora, hoje? Eu não posso trazer um caminhão de cesta básica para dar a algum lugar. Não posso. Mas eu posso fazer um refresco para servir a mesa da refeição da minha casa. Da minha casa. Com muito carinho. É o que eu posso fazer. Eu posso abraçar meu filho. Eu posso chamar o meu filho de meu filho, que nós temos um gênero. A gente não sei porquê, é meu filho, qual o problema? Já foi enteado antigamente, foi adversário no passado. Agora não. Vai continuar assim, nesse gelo? Meu neto, meu companheiro, meu esposo, minha esposa, vamos soltar a língua no bom. Não é isso? Examina-te. Então ele vai pedir para nós buscarmos as situações particulares e continuar trabalhando no nosso ministério. É no meu ministério que eu tenho que começar a trabalhar. Não que eu esteja impedida de trabalhar no ministério, outro ministério, né? que por sinal vai redundar no ministério da sociedade. Eu vou trabalhar na minha instituição religiosa, mas começando pelo meu ministério. Eu, enquanto filha de Deus, eu, enquanto esposa, irmão, filho, eu tenho que aprender a honrar pai e mãe. Eu não honro pai e mãe, então eu não me lembro deles, é bom. Se eu não lembro do pai e da mãe, do genitor, mas porque você não sabe, ele me abandonou, mas te deu um pouco. Às vezes o compromisso dele era só esse, te dar um pouco. Você não lembrar de pedir a Deus que abençoe, se isso eu não consigo fazer, eu preciso reavaliar. Das coisas pequenas. Então ele vai dizer, né, que o Senhor continua trabalhando no ministério dele para nós, em nosso favor, para que nós alcancemos a nossa libertação. A nossa libertação. Não importa o tempo. O que é certo é que ele sabe que isso já é realidade. E no final deste livro, que nós começamos com esse livro, lembra Caminho da Luz? Tem um capítulo que diz o Evangelho e o futuro. Gente, o futuro é o Evangelho. Não tem para onde correr. É o Evangelho. E a doutrina espírita, ela vem reavivar os ensinos
ensinos do Senhor em nossas vidas. Ela vem trazer Jesus para a nossa vida. Ela vem falar de Jesus numa linguagem que a gente possa entender, mas não é só para entender, para dizer, eu sei. Não. É para eu me movimentar no esforço de ouvir a voz do Mestre, de seguir a voz do Mestre, de atender a voz do Mestre. Para que o Senhor, olhando para nós, Ele diga, hoje a salvação entrou na tua casa. A vontade de ser um espírito que caminha com bem entrou na tua casa. A tua casa mental, emocional. No teu pensar, no teu falar, no teu desejo. Certo? Então que nós possamos aproveitar cada momento da nossa vida, cada estado aqui nesta casa que nos abraça, cada abraço que recebemos dos benfeitores espirituais que desde cedo nos aguardam. Eu fico assim pensando, quantos espíritos trabalham aqui? Quem é que sabe? Eu duvido que a gente saiba. Vocês sabem o que é manter uma estrutura religiosa desse porte? Vocês têm noção do que é? Segundo André Luiz, essa rua inteira, até lá o asfalto, pelo menos, já está tomado de segurança. Vocês pensaram nisso? Diversos familiares nossos foram trazidos hoje, porque foi confirmada a nossa presença, para que eles vissem o nosso desejo de conhecermos Jesus. E muitos estão do nosso lado chorando de alegria, dizendo hosana ao Senhor. Sabe o que é isso? Quantas colônias espirituais aqui estão representadas, porque nós não somos moradores de uma mesma colônia espiritual. E as equipes trabalhando em perfeita sintonia para nos oferecer o melhor, para nós sairmos daqui com a vontade de conhecermos a Jesus. Os trabalhos de cura que estão sendo realizados agora, as cirurgias que foram feitas agora. Muitas vezes a gente pensa que é no passe, queridos, o passe é o acabamento, é o pontear da cirurgia. As pessoas não entendem isso. Eu quero a cirurgia acontece agora, aqui, há mais de uma hora que as cirurgias estão acontecendo. O final, o acabamento, os pontos vão ser dados na hora do passe. Quantas equipes socorristas estão na residência de cada um aqui? Deu para contar? Eu não sei contar. Eu não sei contar. E tudo isso em nome do amor para nós. Então agradeçamos ao Senhor, agradecemos esses benfeitores, agradecemos esta casa, esta falange de trabalhadores que se deslocam para servir a Jesus em nome da caridade, para nos ajudar a caminharmos nesse mundo de dificuldades. Muita